Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Sabatina Viva, aonde você passa tempo com Deus, aonde você consegue ter um encontro com esse Deus maravilhoso através do estudo diário da Palavra de Deus. Hoje nós temos aqui a nossa lição Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E nosso programa não continua sozinho, nós temos aqui participações especiais, pessoas maravilhosas que estão contribuindo para alcançarmos um conhecimento um pouco mais amplo da palavra do nosso Deus. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vai lá no YouTube, se inscreva no canal da @paulistaleste, clica no sininho para você receber as notificações e nos ajudar na divulgação do nosso projeto. Aqui a Escola Sabatina Viva não é somente para passarmos a lição ou falarmos de assuntos bíblicos, é para nós trazermos uma mensagem contemporânea para o teu coração e para os nossos amigos, tudo bem? É o nosso bate-papo. Então comente, publique, fale do nosso programa para as pessoas, que eu tenho certeza que a pessoa que mais vai ganhar com tudo isso é você e nós, para levarmos a mensagem desse Deus maravilhoso, tá bom? Quero convidar aqui nossos amigos ilustres. Alguns vieram de um lugar tão distante, outros estão aqui mais próximos de nós, mas que são celebridades, principalmente das redes sociais. Temos aqui a presença do pastor Robson Menezes, apresentador da TV Novo Tempo, do programa Está Escrito, e também pastor da igreja de Moema. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado. Quando você falou veio de lugar tão distante, eu pensei, pô, agora eu sou o Shrek, né? Estamos no Shrek aqui agora. Mas que prazer estar aqui contigo, pastor Leonardo, pastor também João. Olha, prazer imenso aqui dividir com vocês esses momentos com os nossos amigos aí de toda a região aqui, leste do estado de São Paulo, essa associação querida, que tem história e tem igrejas também que são muito queridas ao meu coração. Obrigado aí pela oportunidade de participar dessa lição interessante, né? Falar muito sobre mordomia bacana. É uma coisa instigante. E nosso amigo que veio de terras longínquas, pastor João Vitor, trabalhou 10 anos no nosso querido Pará. Exatamente. 10 anos no oeste do Pará. Trabalhamos regiões ribeirinhas, regiões da Transamazônica. Recentemente estava em Santarém. E agora eu tenho o privilégio de estar aqui também na Paulista Leste. Pastor Leonardo, um amigo de longa data. Você que está aí acompanhando a gente já se conhece há 14 anos, é por aí. Então, amigo de longa data, um prazer estar aqui, pastor Leonardo, falando com os amigos, irmãos da Paulista Leste. Eu sei que tem uma galera também que está acompanhando distante. Minha família, eu tenho certeza, pastor, que está acompanhando lá de Minas Gerais. Então, um abraço para minha família. Minha mãe vai comentar com certeza. Meu filho lindo, só ela e minha esposa acham. Mas é um prazer estar falando com vocês, amigos e irmãos do Itaim Paulista também. Tô chegando para a gente começar o trabalho já na próxima semana, se Deus quiser, mas é um prazer estar falando com vocês também, amigos do Distrito de Itaim Paulista. Pois é, pastor João Vitor, aonde abundou a graça da mãe, superabundou a da esposa, tá vendo? Para poder achá-lo lindo. Coisa maravilhosa. Deus mesmo. Deus é maravilhoso. Tenho o privilégio de ter estudado com o pastor João Vitor, nosso querido antigo IAN, hoje FADBA, Faculdade Adventista da Bahia. E eu quero convidar você para não se esquecer. Se inscreva no canal. Se você também quer nos seguir nas redes sociais, tem a rede social do pastor João Vitor, do pastor Robson Menezes, tem a nossa também, eu como pastor Leonardo da Associação Paulista Leste, mas tem também do nosso programa, @mips.apl. Então você vai conseguir ali encontrar todo o nosso conteúdo e principalmente poder estar participando conosco através dos seus comentários e concorrendo a alguns regalos que nós podemos colocar aqui. Nossa camisa da Escola Viva. Você vai poder concorrer a isso como? Participando e comentando durante as lições, tá bom? E na próxima série de gravações que nós teremos a oportunidade de trazer você aí, irmão da igreja. Nós vamos colocar aqui, tem uma vaguinha aqui, sabe por quê? Porque quem vai estar ocupando será um irmão, um professor de escola sabatina da nossa Associação Paulista Leste. Quem sabe pode ser você, tá bom? Conto com seu apoio, divulgue por maior número de pessoas para que esse projeto não fique somente no papel, mas que possa marcar o coração de muitas pessoas.
Muito bem, queridos, vamos falar aqui um pouquinho sobre essa lição que tem sido maravilhosa. Semana passada nós falamos sobre os chamados para a família de Deus e hoje nós vamos falar sobre as alianças de Deus conosco. E hoje, para nós darmos início a tudo isso, nós não podemos começar sem a bênção de Deus. Pastor Robson, por favor, o senhor pode dirigir uma oração para nós, para darmos início a esse momento tão especial que é estudarmos a palavra desse Deus maravilhoso? Ok, vamos orar então. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir agora a sua palavra e também acompanharmos aqui pelo guia de estudos o tema desta semana, recapitulando coisas importantes para a nossa vida. Te pedimos assim que o Teu Santo Espírito nos conduza e que tudo o que ouvirmos e também percebermos aqui consigamos colocar em prática na nossa vida. Te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos ali para o verso memorizar, que na minha época, pastores, era verso áureo. Eu não lembro sei disso. se você lembra, né? O Robson lembra um pouquinho melhor do que eu. Isso daí, rapaz, fazia parte do meu contexto ali. Né? Bons tempos. Bons tempos. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2 diz o seguinte: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e alcançarão todas estas bênçãos. Esse verso ele me chama a atenção, porque ele começa a colocar sempre o seu Deus, e acima de tudo, se vocês ouvirem, ouçam. São duas palavras que mexem com o entendimento nosso dos dias de hoje, entendermos quem é Deus e a voz que precisamos ouvir. Pastor João Vitor, o que isso fala para o teu coração? A realidade é que a lição dessa semana, falando de alianças, aliança a gente precisa entender como pacto. É o pacto de Deus conosco. Então, se entendermos Deus fazendo pacto conosco, entenda aí já como um privilégio. Imagina, Deus, o rei de todo o universo, buscando fazer uma aliança comigo, um pacto comigo, é um privilégio. E aí quando você começa a ouvir no texto, como vimos aí agora, se, nós temos uma condicional. É porque as alianças bíblicas, você vai perceber que tem isso descrito no nosso guia de estudos. As alianças bíblicas, elas são denominadas da seguinte forma: nós temos alianças unilaterais e as bilaterais. As unilaterais, elas independem de qualquer coisa. Deus, por exemplo, ele manda o sol para bons e maus. Então é uma aliança unilateral. Independe da nossa parte. Deus vai continuar derramando essa bênção. É um pacto que Deus vai fazer, uma aliança unilateral. Mas tem as alianças bilaterais, que é Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha parte. E nesse sentido nós temos muito disso no verso para decorar dessa semana, quando nós temos as condicionais o tempo todo. Se ouvires, se você guardar os mandamentos, se você atentar à minha voz, e essa expressão de ouvir o tempo todo, Pastor Leonardo, eu acho que é nesse caminho que a Bíblia está orientando. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Se atente à voz que é mais necessária, porque se você tiver isso, a minha parte eu vou fazer. A aliança bilateral vai existir. Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha. Qual que é a minha? Ouvir a voz de Deus e seguir os seus conselhos. Ponto final. Eu acho que é nesse caminho aí. Pastor Robson. Olha, a gente quando fala de aliança, a gente precisa lembrar de um pressuposto, né? Que Deus, sendo o ser que Ele é, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Ele escolheu se revelar nos nossos termos. Então Ele usa aquilo que é conhecido pelo ser humano. E quando a gente vai estudar o contexto histórico do Antigo Oriente Próximo, que é praticamente toda essa região ali da geografia bíblica, que a gente tem desde o Antigo Testamento e o Novo Testamento, era muito comum naquela época tratados políticos, civis e religiosos chamados de aliança. E havia um ritual. Ele era, além de político e civil, era um ritual jurídico, porque você tinha como pacto ou elemento dessa aliança o sangue, que era o símbolo da quebra daquela aliança, o que traria morte. Então o sangue sempre foi isso, né?
aquele elemento descritivo da pena máxima, né? A consequência final. Então, quando a gente vai analisar o contexto do Antigo Oriente Próximo, você tinha 3 tipos de alianças que eram muito comuns naquela época. Você tinha a aliança do tratado de paridade, que era feita entre pessoas iguais, de status iguais, né? Então, se nós fôssemos ali pessoas comuns, quiséssemos fazer alguma transação, alguma coisa, a gente fazia um tratado de paridade. Tinha um tratado que era muito comum entre reis, os conquistadores e os conquistados, que era o chamado de tratado suzerano-vassalo. O rei que mandava e o rei que era mandado. E você tinha o tratado que era chamado o tratado um pouco mais diferente, que era de concessão real, entre reis e súditos. Reis dando para súditos determinadas coisas. A aliança que Deus fez com a gente, com o ser humano, a gente poderia pensar que ele, como um rei, fazendo com pessoas comuns, né? Que seria esse tratado real, de concessão real. Mas a forma como Deus faz, especialmente com Abraão, ela é muito significativa. Ele chama Abraão, pede para que ele coloque alguns animais, ele corta os animais no meio, e ele diz o seguinte: eu vou dar para você terra, vou dar para você descendência. E para configurar essa aliança, ele não pede para que Abraão passe no meio, para que ele cumpra algo. Você vai lá em Gênesis 15, do verso 9 em diante, até o verso 17, você vê Deus passando num fogareiro fumegante. Então Deus faz o seguinte: essa aliança é uma iniciativa divina. Sim. Só que ela não é unilateral. Mas Deus diz o seguinte: eu vou cumprir, eu vou fazer tudo que é necessário. Essa aliança ela não é unilateral, mas Deus ele entra com todo o compromisso, com toda a responsabilidade. E onde é que entra a minha participação nisso? Eu sou como Abraão, né? Eu tenho que crer pela fé. E é lá em Gênesis 15 que está isso. Abraão creu em Deus, isso foi imputado por justiça. Então, a minha parte é exercer fé. Deus vai fazer tudo, eu tenho que entrar com fé. Aqui a gente entra numa discussão muito grande na teologia, e a gente tem basicamente 2 ramificações na teologia, que são uma ramificação, especialmente de Calvino, de Agostinho, que é a eleição, ou seja, Deus faz tudo, eu não tenho que fazer nada, a graça é irresistível, né? Uhum. E nós temos uma outra visão, que é a visão um pouquinho mais de obras no processo da salvação, que é a visão pelagiana disso, que é a visão sinergista, inclusive a visão dos nossos irmãos católicos, né? Dos sacramentos, que eu entro com a participação nisso. Então, alguns entendem que Deus faz tudo e outros entendem que eu faço alguma coisa. Só que o que a Bíblia me ensina é uma visão moderada entre essas 2 coisas. Deus realmente faz tudo, mas eu tenho uma parte nisso. A minha parte nessa aliança é eu aceitar, eu posso rejeitar. Portanto, a gente entende que é possível, a Bíblia diz isso. Por isso que entra lá, se ouvirdes. Condicional. É sempre condicional, eu posso rejeitar. Então, dentro desse processo, eu tenho uma parte, é exercer a minha fé de que Deus, aquele que prometeu, ele vai cumprir na minha vida. Isso é maravilhoso quando nós paramos para pensar. Deus, ele cumpre suas promessas independentemente se eu vou cumprir as minhas. Ele me ama, ele quer me salvar, independentemente se este seja o desejo do meu coração. E aí nós entramos para um contexto que eu acho muito interessante. Porque tem coisas que Deus nos dá para nós aprendermos. Mas tem coisas que Deus só vai te dar, você que está nos escutando aí lá da sua casa, onde você estiver, só depois que você aprende algumas coisas. E isso é interessante a gente parar para pensar. Tem coisas que Deus nos dá para nós aprendermos. Mas haverá coisas que Deus só irá nos dar depois que nós já aprendemos aquilo que Ele quer. E Abraão teve que passar por isso. Quando Abraão ele olha a situação, Deus olha para ele e diz: me dá teu filho, o teu único filho. Não era o único filho. Ele tinha Ismael. Mas essa foi a maior prova que ele pôde passar na sua vida para entender que não, eu tenho que ser fiel a Deus em todos os aspectos, até o último minuto da minha vida. Ele já tinha mentido, ele já tinha vacilado, ele já tinha feito outras coisas que não eram do agrado de Deus. Mas ele decidiu colocar um ponto final nessa vida de erro. E falou assim: mas agora tem que pagar um preço. E o preço da salvação nunca foi barato. Deus teve que esvaziar o céu da graça de Cristo, para Cristo poder vir a essa terra para morrer por cada um de nós, para que pudéssemos ter a chance de termos a reconciliação com o Pai. E nosso papel hoje é entendermos essa graça, mas entendermos num contexto que não é uma graça barata.
como alguns ensinam, dizendo assim, não, você já está salvo. Então você já é salvo pelo nome de Jesus. Fale o nome de Jesus que você já está salvo. Não. A salvação já está disponível a mim. Mas qual é o meu processo dentro dessa salvação? A realidade é que a aliança da salvação Ok. é uma aliança bilateral. Não é uma questão de universalismo, de que todos serão salvos independente de qualquer coisa. A aliança da salvação é uma aliança bilateral. Então é importante que todo mundo que está nos acompanhando que entenda isso, que muito embora Deus queira salvar a todos, nem todos serão salvos, porque ainda assim a aliança da salvação é uma aliança bilateral. Em outras palavras, você também tem sua parte. Qual a minha parte? Fazer alguma coisa? É comprar alguma coisa para minha salvação? Não. A minha parte, o pastor Robson falou aqui, a minha parte é crer. Mesmo que seja mínima a minha parte, mas ainda é uma aliança bilateral. Ainda que seja passiva, né? Ainda que seja passiva. É importante, assim, o pessoal compreender de uma vez por todas que sim, salvação é unicamente pela graça, mediante a fé. Eu não tenho participação ativa, mas mesmo que seja uma participação passiva de crer e aceitar, ainda assim, é uma aliança bilateral. Não existe essa questão de que se Deus escolheu todos para serem salvos, então todos, independentemente de qualquer coisa, serão salvos. Não, eu posso rejeitar. Aí a questão da graça irresistível já cai por terra. Sim. Sobre esse ponto aí é bastante interessante a gente observar que tem crescido aqui no Brasil, porque isso é muito comum em outros lugares, né? Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia da teologia liberal, que pensa o seguinte: essa teologia liberal progressista enxerga Deus da seguinte forma: o amor de Deus é a coisa mais extraordinária. E se Deus ama, Deus não vai destruir. É impossível Deus destruir o ser humano. Por que ele vai fazer isso, né? Em algum momento, né? Então as pessoas começam a entender que todos vão ser salvos. No final das contas, o amor vai vencer. E esse é o pensamento, né, universalista. Agora, por que a gente entende diferente pela Bíblia que isso não vai acontecer? Como é que pode Deus... E alguns raciocinam o seguinte: se Deus é aquela pessoa que diz assim, você, para ser salvo, você tem que crer em mim, você tem que me amar. Se você não me amar, eu vou te destruir. Se constrói uma caricatura de Deus, Exato. do amor de Deus, que fosse como um marido ciumento que diz para a mulher: se você não for fiel a mim, eu vou matar você. Só que, como é que a gente pode entender isso? Só existe vida em Deus. É como que se Deus fosse a água e dissesse para o peixe assim: olha, por favor, não me deixe, não me abandone. Porque se você pular para fora, você vai morrer. Comigo você tem vida, se você pular, você vai morrer. Então, assim, não é que Deus ele é autoritário e tirano, só existe vida nele. Sim, sim. Então, se nós nos desconectamos dele, nós necessariamente vamos passar pela morte, pela provação, pela privação. Então, o convite de Deus não é um convite de um Deus tirano. A salvação em Cristo é a única forma de nós estarmos em Deus, como um peixe dentro da água. Isso aí. E isso me chama a atenção, porque às vezes nós precisamos compreender que a salvação não é pelos nossos méritos. Existem as obras, como foi colocado. E não tem como eu falar que a salvação é somente o amor, porque a fé sem obras, Ela é morta. ela é morta. É. Eu tenho que fazer, eu tenho as minhas atribuições para realizar de acordo com o plano da salvação. Deus ele não te salva se você não quer. Deus ele não vai mudar porque você deseja. Deus ele não vai fazer coisas mirabolantes para poder falar assim: olha, eu estou aqui. Ele é Deus. Ele é o Pai. Ele é o Criador. Então eu preciso ir até Ele. E o plano da salvação me chama a atenção porque quando nós vamos para o paganismo, o conceito de salvação é completamente diferente. E principalmente na questão da oferenda, de você buscar isso diante deles. Porque um ofertante faz uma oferenda para incomodar uma entidade dentro do paganismo para ele poder ser abençoado. Sim. Deus já faz completamente ao contrário. Ele te abençoa, Primeiro. te cuida, te salva para você sentir o desejo de ser grato a Ele. Exato. E isso me chama a atenção porque quando nós vamos para esse contexto de aliança da salvação, nós temos que entender que dentro desse processo de vida, a gente pode cair em tentação, não pode? Olha, o que você estava dizendo há pouco aqui, pastor, é muito profundo. Você conseguiu sintetizar com muita sabedoria a diferença entre paganismo Cristianismo. e cristianismo.
O paganismo, ele é centrado naquilo que eu faço, naquilo que eu ofereço, o culto, né? É baseado no meu sacrifício. No cristianismo, nós temos o contrário, é baseado naquilo que Deus faz, no sacrifício que Deus faz. Então a salvação, ela não passa por mim, eu posso ser beneficiado por ela, né? Ela não depende de mim para acontecer, eu posso aceitar ou rejeitar, né? Então, quando a gente entende isso daí, a nossa perspectiva, ela se baseia numa entrega. Você entrega, porque você percebe que o ponto mais importante está nas mãos de Deus. É o que Ele faz, é o que Ele fez, e assim eu vou viver com fidelidade. E isso nós paramos para pensar porque assim, às vezes nós confiamos a nossa salvação dentro do nosso esforço, dentro da nossa sabedoria, dentro do nosso da nossa compreensão da vida. Aí nós abrimos lacunas para que a tentação venha sobre nossa vida e para que nós possamos ouvir as coisas com atenção. E eu ouço com atenção de que forma? Principalmente estando na presença do Senhor, claro, e buscando Ele de uma forma sábia e não por interesse. Por que eu falo essa questão de interesse? Há uma frase que as pessoas dizem assim: os homens se envergonhariam dos seus maiores atos se o mundo soubesse verdadeiramente quais foram suas intenções. Uhum. Temos grandes descobertas, mas o que estava por detrás de tudo isso? Sem dúvida, sem dúvida. As intenções, elas falam muito, né? O livro de Deuteronômio é um livro até conhecido como o livro da memória. É porque Deus o tempo todo está tentando trazer o ser humano de volta para lembrar algumas coisas. Então, quando você pega o texto, o verso áureo, ou o texto para memorizar dessa semana, o tempo todo Deus dizendo: se vocês ouvirem atentamente, ouçam. É Deus o tempo todo tentando lembrar. Gente, se vocês estiverem em mim, tá tudo certo. Só que o livro de Deuteronômio, ele vai trazer também, ao passo que ele traz muitas bênçãos para aqueles que são atentos e ouvem a voz de Deus, também vai trazer as maldições decorrentes daqueles que não ouviram. E não é, como o pastor Robson falou, a questão de um Deus sádico com uma lupa contra o sol ali queimando as formiguinhas. Não é isso. Se você não ouvir minha voz, olha, eu vou te castigar. Não, não é isso. É a questão de a pessoa não ter entendido de que sem Deus não tem como você prosperar na vida ou ter sucesso em qualquer área da vida que seja, se você estiver fora de Deus ou longe de Deus, porque sem Deus não há vida. É a ideia do aquário e do peixe que a gente falou aqui agora há pouco. Então, esse livro de Deuteronômio, ele traz esses dois lados da balança: o lado da bênção, se ouvir atentamente, e aquele que não ouviu atentamente, a consequência disso é trágica, é derrota total. Então é importante a gente entender esse sentido que a nossa lição tenta levar. Especialmente na parte de segunda-feira, fala bastante disso aí do livro de Deuteronômio. Só um detalhe sobre a questão do ouvir. Fazia parte do ritual da aliança esse ato de se ouvir. É como se fosse uma prescrição legal. Isso aqui é importante a gente entender. Por que o ouvir ele é importante e necessário? Você tinha ali as partes que estavam entrando em compromisso, você tinha os mediadores, autoridades, e diante dessas autoridades, diante das partes, era lido o termo, ou os termos eram ali apresentados. Então ouvir implicava o seguinte: que quando você ouvia o que estava sendo dito, você estava se colocando dentro desse relacionamento contractual, né? Pactual. E a gente observa aqui que sempre o ouvir vai estar ou na maldição ou na bênção. Uhum. Se você ouve, ou seja, você não está quebrando esse pacto, você está debaixo da bênção no pacto. Se você não ouve, você está quebrando o pacto. Portanto, você está no quê? Na maldição do pacto. As bênçãos e as maldições. Então, por isso que quando a gente vai lá em Mateus capítulo 7, lá no finalzinho do Sermão do Monte, você percebe Jesus Cristo ele dizendo para assim: quem ouve as minhas palavras é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a água, subiram os rios, mas a casa permanece. Então, ou seja, o ato de ouvir, ele significa o seguinte: eu estou me submetendo a um contexto de aliança, eu permaneço debaixo disso, e eu estou atrás da bênção, eu estou procurando a bênção. Isso é muito importante. Essa parte de
quando você vai até Deus, você busca honrá-lo por tudo que ele fez por você, né? E essa parte de honra é algo assim, principalmente os orientais levam muito a sério a questão da honra, desonra, que eu acho que nós precisaríamos também trazer um pouco para nossa parte aqui do Ocidente, porque ficou muito relativa a algumas questões. Hoje as pessoas estão trocando religião como se estivessem trocando de roupa, um modismo, dentre outras coisas. A gente perdeu convicção, essa que é a verdade, né? Infelizmente, né, pastor? As pessoas não têm mais absolutos, não existe verdade. Então, é exatamente esse diagnóstico que você está fazendo, né? A nossa sociedade, ela padece de referência. E a honra é uma consequência disso. Se você não tem sagrado, como é o nosso caso hoje, não existe mais espaço sagrado, não existe mais tempo sagrado, não existe mais instituição sagrada, o que é digno de honra? Nada mais. Sobra nada, né? Não sobra nada. E é por isso que no contexto aqui da lição de terça-feira, as pessoas tinham que trazer as primícias. Quando ela tinha isso em mente, do sagrado, o primeiro, o melhor era oferecido. Hoje, as pessoas não têm mais a quem devotar o seu primeiro e o seu melhor. Não tem mais. Então você faz o que quiser. Nem você mais é importante, porque as pessoas se vendem ao prazer, do sexo, das drogas e tal. Então não existe mais sagrado, não existe mais honra, né? Promiscuidade tem tomado conta de muita coisa, Sim, né? E ainda é bonito ver assim, quando você ainda encontra um remanescente que ainda honra ao Senhor com as primícias da tua renda e tal. É tão lindo você ver um testemunho de um irmão que chega e diz assim: pastor, a primeira coisa que eu fiz com o meu salário, eu fui lá, eu fiz um Pix direto para dar o meu dízimo, para separar minha oferta, eu fiz o saque lá. É tão bonito ver isso, porque vai se tornando cada vez mais raro. Se não temos mais referência do sagrado, não temos mais referências de certo e errado, relativizando tudo, e ainda encontra um remanescente, é bonito ver isso acontecendo. E o livro de Provérbios, segundo o que temos no nosso guia de estudos, o livro de Provérbios, ele traz os benefícios do sábio e as armadilhas da insensatez. O sábio é aquele que coloca Deus como a primícia de tudo. É mais do que só dizimar. É colocar Deus num papel de alguém honrado. E honrar é muito mais que só respeitar. Honrar é colocar num pedestal em que merece de fato uma reverência. É nesse sentido que o livro de Provérbios tenta nos encaminhar aqui. É você ter os benefícios de ser sábio nesse sentido. Nesses 2 últimos anos nós vivemos um período de pandemia muito complicado. Eu era pastor distrital. E muitas das vezes irmãos de idade não podiam ir à igreja e queriam levar seu dízimo. E alguns têm uma resistência de querer fazer o pastor falou um Pix, fazer uma transferência bancária, porque tem um simbolismo eles entregarem o dízimo. Uhum. Um dia eu estava indo fazer uma visita, não era para poder nada desse tipo. Uma irmã que estava acamada. E de repente a irmã olhou para mim e falou assim: pastor, eu queria ler um texto com o senhor. Eu falei: tudo bem. A irmã acamada. Ela disse assim: o Senhor não somente quer dízimo como sendo seu, mas também nos explica que nós devemos levar as primícias da nossa rede. Ela falou o texto de Provérbios. Eu falei: mas por que você está falando isso? Ela falou: pastor, tem 8 meses que eu não consigo ir na igreja. Eu tinha acabado de chegar no distrito. Ela falou assim: pastor, vai naquela bancadinha ali. Quando eu abri a bancadinha, tinha 8 envelopes de dízimo dela. Eu falei assim: por favor, pastor, eu quero entregar na mão do meu sacerdote. Extraordinário isso, hein? Toma de arrepiar. aqui. São as minhas primícias, pastor. Leva. Agora, porque eu tenho um coração diante do Senhor e eu quero entregar. Fala o que diante de uma demonstração dessa? Eu chorei. É uma coisa marcante. E sabe por que é marcante eu lembrar, isso? Eu tô arrepiado. Então, sabe por que é marcante isso, pastor Leonardo, pastor João? Porque o dizimista, ele entendeu o princípio que está por detrás da fidelidade. Você não dá do que você tem. Você dá do que você é. E esse é o princípio por detrás. Quem é fiel a Deus está dando a sua fidelidade. E tem gente que tenta, né, roubar, como a gente percebe aqui em Malaquias, né? Sim. Porque ele está dando dízimo, ele está dando dinheiro, não está dando a sua fidelidade. E tem um conceito aqui, posso entrar aqui no dízimo sem me avançar muito? No pacto, pode ir, nós vamos entrar agora na parte de quarta-feira. Por que o dízimo é tão importante nisso daí? A gente percebe lá, né, o primeiro dizimista que a gente tem diretamente é Abraão, né?
Mas você tem o conceito do dízimo lá no paraíso Anterior, ainda com Adão, né? Sim. Anterior. Mas assim, a referência bíblica a gente tem em Abraão. Por que o dízimo é tão importante? E o que é o dízimo? O dízimo nada mais é do que a 10ª parte, né? Por que 10? Podia ser 5, 9, 20, 30, por que 10? Mais uma vez eu volto, Deus escolhe se revelar dentro da nossa cultura, dentro da nossa realidade. O dízimo foi separado por Deus, a 10ª parte, por uma razão. Na cultura semita, você quando vai analisar, existe o conceito de que a 10ª parte significa o mínimo. O que isso representa? Se você vai dentro do alfabeto hebraico, a 10ª letra hebraica é o Yod. É a menor, que tem um tracinho quase insignificante. Que deu uma dor de cabeça para decorar na Ixi, época do isso aí colégio. Hebraico. O hebraico é um negócio de louco, né? Então a 10ª letra, o Yod, é a menor letra que tem. E como no contexto hebraico, da matemática hebraica, se tem muito das letras também, porque as letras elas são mais do que referenciais, elas também funcionam como numerologia. A 10ª letra, que era menor, representa na cultura semítica como a menor parte, a menor fração. Quer ver só uma coisa? Quantos são os mandamentos? 10. Por quê? Porque é o mínimo que Deus espera. Quando você vai na Isaías 6, Deus está dando uma visão para o profeta que ele ia destruir Jerusalém. Ele diz assim, olha, eu vou destruir toda a cidade de Jerusalém. E se sobrar a 10ª parte, eu vou destruir também. Ou seja, se ficar o mínimo, eu ainda vou destruir. Quando você vai lá em Efésios, né? Aliás, em Hebreus 9:22, diz com efeito quase todas as coisas se purificam. Por que quase todas as coisas e não todas as coisas? Porque havia um ritual prescrito em Levítico 5, se você for ali o verso 10 e o verso 11, que o pecador, quando reconhecia o seu pecado, ele devia se apresentar ao sacerdote trazendo sangue. Mas quando ele era tão miserável, ele não tinha dinheiro para oferecer um sangue de um cordeiro, de um passarinho, o que ele fazia? Ele levava, de acordo com Levítico 5, verso 10 e 11, a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Então, o mínimo que o pecador podia oferecer era a 10ª parte, 10% de um efa de flor de farinha, que nas nossas frações hoje seria 1,7 litro mais ou menos. Então, ele levava ali 170 gramas de farinha, uma porçãozinha pequena. O que isso significa? Que o número 10 é o mínimo. O dízimo não é tudo que Deus pede. Tem gente que fala assim, Deus está me pedindo para o dízimo. Não, o dízimo é o mínimo. Ele vai além, porque os outros 90% não são seus. Exatamente. Isso daqui é separado como mínimo. Fora isso, o restante, eu preciso ter sabedoria. Então, esse pacto de Deus conosco no dízimo é que eu reconheço minimamente o que Deus já fez absurdamente, grandemente em meu favor. Dando tudo que eu tenho, né? Vida, respiração e tudo mais. Se essa aula não valeu um like agora, aí eu não sei mais. Por favor, ajuda a gente. Dá um like aí, gente. Comente, por favor. Eu tenho certeza que a bênção está muito grande para nós aqui hoje. Com certeza. E isso me chama a atenção porque, pastor, as pessoas têm eu não vou devolver dízimo porque para poder ficar colocando no bolso de pastor, para enriquecer, porque meu dízimo eu não vejo ele para onde ele vai. Como que eu posso, pastor João Vitor, levar uma mensagem de tranquilidade para as pessoas? Mas espera aí, estou devolvendo o dízimo. Em que está sendo aplicado? Por que Sim, é assim? Na realidade, se você se preocupar com o destino para onde está, é uma preocupação até genuína, justa, mas eu creio que a partir do momento que eu devolvo a casa do tesouro, como diz Malaquias capítulo 3, a gente entende que é para que haja mantimento em sua casa, para o sustento da obra de Deus, para o avanço da obra de Deus. A partir do momento que eu entreguei, está nas mãos de Deus. O destino que é tomado posterior a isso, se na igreja, porventura, de alguma pessoa que nos assiste agora, de uma outra congregação, de uma outra crença, enfim, está sendo destinado de uma forma ilícita ou não tão legal quanto você esperava, fique tranquilo. Esse sangue não recai sobre você. Fique tranquilo porque a sua parte já foi feita. Agora, saiba que onde houver pessoas sérias, homens de Deus, isso sempre vai ser levado para o crescimento e o avanço da obra de Deus. Agora, eu não posso
com isso, entrar num ciclo de, por exemplo, Deus vem e eu obedeço, aí eu tenho prosperidade, Deus me abençoa, aí depois eu tô vendo algo ruim acontecendo, eu caio na desobediência e eu entro de novo no ciclo de maldição. E tem gente que vive nesse ciclo, eu obedeço, eu tenho prosperidade, obedeço, sou grato, aí de repente eu vejo as coisas dando certo, eu deixo de obedecer, eu caio na maldição de novo e volta para ser fiel outra vez, para ver se Deus prospera de novo. E a gente não pode cair nesse ciclo. Se eu cair nesse ciclo, eu vou estar caindo na armadilha que o inimigo quer mesmo. Enfim. E eu creio que quando você estuda e entende melhor o capítulo 3 de Malaquias, você vai ver Deus dizendo, olha, faça a prova de mim. Deus não, na realidade, Deus não tinha obrigação nenhuma de ser provado pelo ser humano. Quem somos nós para provar a Deus? Eu posso fazer uma e Deus pimenta vem aqui? Dizer assim, façam prova de mim, né? Posso fazer uma pimenta aqui? Por favor. Agora, estamos nos encaminhando já para o final. Vamos indo aí, pastor. Tá, é só uma pimentinha aqui, porque tem muita gente que hoje entende o seguinte, né? A gente vai lá em Números 18, 21, diz assim, aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Ou seja, muitas pessoas dizem assim, olha, o dízimo foi dado no contexto da antiga aliança, do Antigo Testamento, para que aqueles que conduziam as coisas do santuário, eles então fossem sustentados por isso. Tá? Então, na nova aliança, foi abolida a antiga, então hoje todos são sacerdotes, não é isso que Pedro fala, né? Sacerdócio real. Sacerdócio real. Então, ou seja, hoje a gente não precisa mais dar dízimo. Será Opa. que esse é um entendimento bíblico? Tem muita gente que pensa isso, Não, talvez seja a sua dúvida aí. É genuíno trazer isso aqui, é importante. Eu queria ler aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o verso 14, só para você entender o que passa de uma realidade, de uma sombra, o que passa, né, da sombra para a realidade, né, do Antigo para o Novo Testamento. Quando a gente vai lá em 1 Coríntios 9, 14, diz assim, olha, Paulo falando, a igreja aos Coríntios, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Portanto, apesar de todos sermos sacerdotes hoje, existem sacerdotes que se disfarçam de médicos, dentistas, de professores, advogados. Esses daí, eles não vivem para pregar o Evangelho todo instante. Mas Deus separa, ainda assim, como Ele separou os apóstolos, os discípulos e outros mais, para que fizessem isso o tempo integral. E para esses, a ordem de Deus é aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. E aí o dízimo que tinha sido dado aos levitas no passado é dado hoje no contexto da igreja aos pastores e aqueles que vivem do Evangelho para que façam isso exclusivamente. E a responsabilidade, deixa eu te dizer uma coisa, ela é muito grande. Não se preocupe se você está dando o seu dízimo, se ele está sendo bem empregado. Fala com Deus, porque se alguém está fazendo mau uso disso, ele vai ter que dar contas a Deus e pode ter certeza que é muito pior dar contas a Deus do que a você. E a gente pode falar aqui como 3 pastores com maior tranquilidade do coração de que sim, o nosso sustento ele é proveniente dos dízimos e que somos muito abençoados por isso e que de nenhuma maneira a gente se envergonha disso porque seguimos o modelo, né, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, vamos dizer assim, e de que é um modelo bíblico, muito centrado, muito equilibrado. É fantástico saber que nós estamos seguindo um modelo bíblico. É ideal isso aí. E só uma perguntinha. Se vocês vivem do dízimo, eu também vivo. Pastor tem que devolver dízimo também? Mas é claro. Ué. Mas é claro. Mas a gente não vive do dízimo? A gente vive do dízimo. Por que dizimar do dízimo? Muitas pessoas perguntam, será que o pastor devolve dízimo também? Por que dizimar do dízimo? Porque essa é uma obrigação para todos, né? Ainda que o dízimo tenha sido trazido, né, para o contexto do Novo Testamento, da igreja, você encontra isso claramente. Eu só citei um verso, existem outros aqui que você pode identificar isso. Isso não nos desobriga do princípio. Assim como o sacerdote no passado que vivia dos dízimos das ofertas, ele também precisava apresentar. Tinha o dízimo dele. Precisava apresentar o seu dízimo, a sua oferta. Ele também tinha que apresentar o seu cordeiro, né? Pois é, o dízimo ele está dentro do contexto que Jesus busquem primeiro o reino de Deus. Por quê? Através dos nossos recursos, a mensagem vai ser pregada. Claro. Vai ser deixada. Através do seu dízimo, da sua oferta que você devolve na igreja, missionários são enviados para alguns lugares do mundo onde não há presença cristã e pessoas estão tendo a esperança de que Jesus, muito em breve, vai voltar e colocará o fim de todo o pecado desse mundo
e dor e sofrimento. Aonde a mensagem falada não consegue chegar, nós temos as rádios, como o pastor Robson é apresentador da TV Novo Tempo. Nós temos o pastor João também fazia muitos programas de rádio, algumas coisas lá em Santarém. Nós estamos aqui fazendo um podcast para levar a mensagem a você. Tudo isso daqui é recurso da onde? Que vem da palavra de Deus. Claro. Através dos seus dízimos, das suas ofertas, consegue nos ajudar a abençoar outras pessoas. E isso é importante nós buscarmos, porque se não entendermos que o dízimo, a oferta, é algo que nós não estamos apenas dando, nós estamos devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, e não algo que me pertence, porque quando as coisas são de Deus, Deus tem uma finalidade. As coisas que são minhas, eu tenho também uma finalidade para aquilo, para conseguir meus objetivos. Mas o maior objetivo das coisas de Deus é levar você um dia para a eternidade. E às vezes as minhas vontades não são as mesmas de Deus. E é por isso que eu tenho que parar, recalcular a rota da minha vida, para entender que até os meus recursos eu devo satisfação a Deus também. Muito bem, queridos, vamos terminar aqui mais um estudo. E eu quero pedir a você, pastor João, pastor Robson, deixe uma mensagem, um apanhado geral dessa lição, uma mensagem especial para os nossos amigos que estão nos assistindo, os nossos professores das unidades de ação, os nossos jovens. Fale com eles aí, que eu tenho certeza que Deus tem uma mensagem especial através de vocês. Bom, querido amigo, é importante que quando você vê o texto, por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tem muito que ver com primícias que nós conversamos aqui. E quando Jesus fala isso, é dentro do contexto do Sermão da Montanha, um dos maiores sermões de todos os tempos. É um sermão contracultural, assim como hoje a devolução do dízimo é contracultural. O mundo aí fora vai te dizer que você está enriquecendo o pastor, isso ou aquilo, mas se a sua consciência te faz entender, e a Bíblia te mostrou isso, o Espírito Santo soprou no teu coração, que você precisa ser fiel, entenda. A palavra de Deus é muito clara, colocando Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. Então isso alivia muito meu coração, pastor Leonardo, de saber que quando eu sou fiel, aí Deus está cuidando de todas as outras coisas na minha vida. Amém. Eu queria falar um pouquinho sobre Malaquias, quando Deus traz uma acusação através do profeta para o povo, dizendo: vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. A questão que eu quero trazer é o que Deus não falou ali. É quem rouba quem. Porque se eu não dou meu dízimo, se eu não sou fiel no dízimo e na oferta, Deus diz assim: eu estou roubando você. Mas eu estou roubando a Deus do quê? Dele me abençoar, de eu não reconhecer. No final das contas, quando eu roubo a Deus, eu estou roubando a mim mesmo. Eu estou roubando a oportunidade de ser grato, de não estar preso ao egoísmo, à ganância e tudo mais. Então, por isso, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Deus pede para você é porque, na verdade, Ele quer te oferecer algo. Quando Ele pediu para aquela mulher lá no poço, água, Ele queria oferecer água viva. Se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que pediria. Porque quando Deus pede, Ele quer oferecer. Ele quer oferecer bênção. Então não roube a Deus. E não roube a você mesmo das bênçãos que Deus pode dar. Portanto, seja fiel. Experimente o limite da graça de Deus. Como Davi disse: já fui moço, agora sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão, né? É maravilhoso tudo isso, né? Nós precisamos entender que as pessoas estão com fome. E principalmente, elas não buscam a aparência, estão buscando a essência da vida. Que eu e você possamos ser um exemplo disso. Se você ainda tinha alguma dúvida a respeito sobre o porquê dizimar, porquê devolver sua oferta na igreja, que nós possamos ter respondido aqui. Se você ainda tem alguma dúvida que não foi apresentada por nós aqui, por favor, comente aí no nosso podcast. Faça um comentário que nós vamos ter prazer em tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui para isso, pregar a mensagem de Deus até que o Senhor Jesus ele volte. Muito bem, queridos, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Que Deus seja louvado. Obrigado pelas lindas explicações, pastor Robson, pela inspiração também, pastor João Vitor. E é um prazer imenso a você, querido amigo, ter você conosco durante todo esse tempinho, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e tenham certeza que o Senhor Jesus, ele quer muito mais, quer fazer muito mais na sua vida. Mas antes de nos despedirmos, nós temos que sair daqui com a bênção do Senhor. Pastor João, por favor, vamos orar. Nos abençoe. Querido Pai,
Obrigado pelo estudo que tivemos. Obrigado por todas as lições aprendidas. Que possamos continuar crescendo no conhecimento e que esse conhecimento se transforme numa vida prática cada vez melhor e que agrade o teu coração. Queremos nos entregar a Ti de todo o coração e que o Senhor continue abençoando nossa vida, nossas igrejas. É o que oramos por Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Um grande abraço, fiquem com Deus. Que vocês possam ter uma semana maravilhosa ao lado desse Jesus tão querido que nós temos. Até semana que vem, se Deus quiser.